Olá, pessoal. Hoje eu converso com a professora Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Alagoas, o Sinteal. Professora, inicialmente, obrigada por sua participação. O que mais preocupa os profissionais da educação nesse momento de isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus? E mais, aí eu acrescento também o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Qual a sua opinião? O que mais preocupa é ver o chefe da nação, o chefe que representa os brasileiros e brasileiras em cadeia de rádio nacional, colocar que o coronavírus é simplesmente uma gripezinha, um resfriado. É uma atitude antipovo, antinação, é querer expor os trabalhadores e trabalhadoras em educação, é querer expor toda a sociedade brasileira ao risco de morte. Então, nós, enquanto trabalhadores em educação, temos grandes preocupações com todos os profissionais, professores, funcionários, estudantes, pais, toda a comunidade e toda a sociedade. Então, nós temos responsabilidade em colocar para todos e todas: fiquem em casa. É o melhor momento para que nós possamos conter este vírus que é a pandemia do momento. Professora, e quanto aos alunos? Há uma proposta de o Estado disponibilizar cestas básicas para os alunos em substituição à merenda nesse período? Quanto aos alunos, o governo do Estado ele propôs distribuir cesta básica. Entretanto, até esse momento, ele não apresentou uma forma de encaminhar cestas básicas. Ficou apenas na apresentação para a imprensa. O que nós queremos é que realmente ele garanta alimentação para todos os nossos alunos de uma outra forma que não exponha os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Na rede municipal, o prefeito Rui Palmeira já sinalizou, já confirmou que entregará cestas básicas aos nossos estudantes. Porém, nós cobramos responsabilidade do governo que também não exponha os trabalhadores e trabalhadoras em educação dos espaços escolares. Até porque foi colocado na imprensa que a aglomeração traz grandes riscos para os trabalhadores. E a vida dos professores não vale mais do que a dos nossos companheiros funcionários de escolas. A crise econômica que já estamos vivendo preocupa os professores sobre quais aspectos? A crise econômica, ela realmente preocupa a todo o povo brasileiro, a todo o planeta. Porque hoje nós vivemos numa economia globalizada e ela traz sérios prejuízos para o orçamento público, para as empresas. Porém, o que nós defendemos é que o governo revogue a emenda 95, que reduz os recursos para a educação, principalmente para a saúde, que foi retirado 20 bilhões, e esse dinheiro é para que nós tenhamos uma saúde melhor para atender a nossa população nesse momento da pandemia. Para nós, trabalhadores em educação, o que garante a política de valorização para os trabalhadores é o Fundeb, que está terminando agora no dia 31 de dezembro. Esse Fundeb ele é composto de uma cesta de impostos que garantem a valorização e a manutenção e desenvolvimento da rede. Então, tudo isso traz preocupações para nós. O que nós vemos é que o governo brasileiro ele vai na contramão de outros países que se garante auxílio, que se garante benefício à população, principalmente aquelas que vivem na informalidade, aquelas que são seletistas, que estão sem trabalhar. Então, a estes, o governo tem que ter um plano emergencial para garantir que essas pessoas consigam sobreviver, consigam viver com dignidade. E não é isso que está acontecendo. O governo brasileiro vai na contramão da história de todos os outros países. Então, para nós, também trará grandes prejuízos para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Campanha salarial. Qual é a realidade da categoria nesse momento? Nesse momento, nós vivemos uma grande dificuldade em fechar as nossas datas bases nos municípios. Em alguns conseguimos avançar. E agora, com essa pandemia do coronavírus, os governos, os gestores municipais
se pegam a esse momento e não querem realizar, não querem garantir aos trabalhadores o que tem direito às suas datas bases. Aqui no governo do Estado, nós estávamos avançando numa proposta, não era de reajuste salarial, era de recomposição de tabela para o conjunto dos trabalhadores em educação, mas houve um recuo por parte do governo. E no governo municipal de Maceió, nós tivemos uma reunião a semana passada, ele também colocou que tinha que esperar passar este momento para posteriormente sentar com o conjunto dos servidores públicos municipais e apresentar uma proposta dentro da realidade posta no momento, na avaliação financeira do próximo quadrimestre, para ver como é que andou a economia do município. Então, esse momento é um momento de muita cautela, mas nós sabemos que tem que ter esta valorização, tem que ter esta recomposição, porque há 2 anos, ou seja, há 1 ano, este já é o 2º ano, nós não tivemos recomposição salarial nem do Estado, nem do município de Maceió. O que representa para os trabalhadores da educação a reforma da Previdência proposta pelo município de Maceió? O que representa a reforma da Previdência de Maceió? Ora, qualquer reforma hoje nesse país, ela traz grande prejuízo para os trabalhadores. Tendo em vista, como eu coloquei, não houve recomposição salarial. Então, significa para nós redução de vencimentos, redução de salários. Nós dialogamos com o líder do governo de Maceió, da Câmara de Vereadores, e ele tinha sinalizado para nós de só apresentar, de só votar a reforma da Previdência quando apresentasse uma proposta de recomposição salarial. Entretanto, esse acordo foi rompido quando votaram na quinta-feira a reforma da Previdência de Maceió. Nós não entendemos por que esta celeridade em aprovar uma reforma previdenciária, até porque a nossa database ela é janeiro e o governo não se preocupou em garantir a database dos servidores públicos, mas mandou para a Câmara a proposta de reforma da Previdência, que poderia ser aprovada em julho, para que ela tivesse efeito financeiro a partir de outubro, mas o governo, de pronto, encaminhou essa proposta de reforma, este PL, para reduzir salário dos trabalhadores. Com relação ao Estado, ela ainda é mais perversa, porque o governo do Estado aprovou desde dezembro e colocou todos os aposentados para serem taxados a partir de um salário mínimo, enquanto que outros estados a alíquota é escalonada, começa de 7,5% até 22%, o governo aqui inicia com 14% e taxa todos os aposentados, que é quem mais precisa nesse momento de suas vidas, comprar remédios, planos de saúde e nós sabemos da necessidade de uma alimentação melhor para que nós possamos viver com dignidade. O governo fere de morte com essa reforma da Previdência em Alagoas. Professora Consuelo, há unidade dos trabalhadores para fazer um enfrentamento ao que estão denominando de desmonte da educação no país? Claro que a gente chama a unidade da classe trabalhadora. É fundamental que estejamos nesse momento tão difícil da sociedade brasileira, que nos unamos para destruir, para derrotar este governo que não nos representa. Desde que ele assumiu, ele só destrói, só acaba com os direitos dos trabalhadores. E o bode da vez, expiatório, são os servidores públicos. E nós sabemos que nós não ganhamos os salários que eles colocam para a grande maioria da população, fazendo acreditar que nós somos bem pagos. E nós é que fazemos este Estado, esta nação acontecer. Nós estamos lá na linha de frente, efetivando a política social que deve ser garantida para o bem-estar da sociedade, de qualquer país, de qualquer nação. Então tem que ter servidor público e coloca para nós esse desmonte. Porém, quando a crise atinge a todos, a quem eles recorrem ao Estado para bancar as empresas, para bancar os empresários,
para socorrer. Então, daí a necessidade de ter um Estado forte, não um Estado mínimo como o governo sinaliza para os brasileiros. Há programas que vêm sendo desenvolvidos no estado e no município de Maceió que afirmam ser a meritocracia a solução dos problemas da educação básica, da educação pública. A senhora concorda? A educação, ela tem um papel totalmente diferente. Lá nós não trabalhamos com produtividade, lá nós não fabricamos copinhos nem garrafinhas. Nós trabalhamos com crianças, com jovens, que cada um tem o seu tempo de aprendizagem. O governo neoliberal sinaliza com essa política de garantir mais recursos para aquelas escolas, para aquelas redes que apresentarem melhores índices de desenvolvimento da educação básica, que é o famigerado IDEB, é uma política de avaliação estandartizada que avalia trabalhadores de forma igual em condição desigual. Nós temos um país continental, um país que tem grandes adversidades. Então, nós não podemos pensar numa política de avaliação igual para todos e todas. O Brasil tem 45 milhões de crianças fora da sala de aula. Isso é querer excluir mais ainda esse povo da escola. Vai na contramão do que nós defendemos enquanto política educacional, o que preconiza o Fundeb, uma escola, uma educação universal para todos e todas, uma escola que seja referenciada para o filho da classe trabalhadora. Nós temos um Fundeb hoje que ele não conseguiu dar conta dessas mazelas no nosso país, conseguiu diminuir. E com esse novo formato que está se impondo, 2,5% do recurso do Fundeb, nesse novo Fundeb que se apresenta para ser votado, ele diminui ainda drasticamente os recursos para investir numa educação social, numa educação universal que atenda a todos. Em outros países que se apresentou essa proposta de meritocracia, não deu certo, ele foi banida, porque torna-se uma educação cada vez mais excludente. E nós não queremos uma educação excludente, nós queremos uma educação pública que atenda todo filho da classe trabalhadora. E quanto às propostas de aulas online, à distância para a rede pública, como os professores encaram essa proposta? Nós somos contrários porque, primeiro, propor aula online para a educação pública é totalmente uma coisa que não tem como acontecer. Nós sabemos a realidade dos nossos estudantes. Nós sabemos o quão é difícil trabalhar com crianças, com jovens que não têm toda essa estrutura para terem essas aulas ministradas online. Onde se aplica educação à distância, se cria uma plataforma, tem um projeto, tem tudo bem organizado, bem estruturado. E não é de uma hora para outra que se pode garantir, entre aspas, uma educação que os governos nunca se preocuparam quando seus alunos estão fora da escola. Isso não dá certo. Primeiro que os profissionais de educação têm que estar em algum momento junto com os coordenadores pedagógicos, com os articuladores de ensino, para planejarem suas aulas, planejarem seus conteúdos. E a aglomeração, como é que fica? Como é que se trabalha esses nossos alunos? Então, somos totalmente contrárias a essa política de educação online. Primeiro, porque nós não sabemos por quanto tempo durará essa pandemia, há uma perspectiva de 90 dias, e não há porquê o ano letivo ser fechado dentro do ano civil. Já aconteceu em outros momentos, dele passar para o outro ano, isso não tem nenhum problema. A LDB nos garante isso, que havendo pandemia, havendo catástrofe, a gente possa tranquilamente, inclusive, reduzir um período dessas aulas presenciais
por uma necessidade maior. E não é o que nós queremos sim trabalhar, nós queremos estar no corpo a corpo com o nosso aluno, porque entendemos a necessidade dessa troca, dessa relação afetiva e de estarmos presentes com os nossos alunos. Bem, eu agradeço a participação da professora Consuelo Correia e até uma próxima oportunidade. Agradeço a você também que nos assistiu e até logo mais.